Paz e bem, irmãos e irmãs. Hoje nós vamos estudar e meditar um pouco sobre a quarta carta de Santa Clara à sua amiga Inês de Praga. Essa carta ela é escrita em 1253, já então próximo à morte de Santa Clara. Logo quando nós iniciamos a leitura da carta de Santa Clara, nós percebemos uma grande demonstração de afeto, desta amizade que cresceu durante os anos, com certeza devido às diversas cartas. Nós lemos logo assim no primeiro versículo: para a ilustre rainha, sua alma metade e escrínio singular de amor precordial, esposa do Cordeiro, Rei eterno, Senhora Inês, de sua mãe caríssima e filha especial entre todas as outras. Nós percebemos, então, essa ligação de afeto entre as duas, sendo Clara capaz de chamá-la, dessa sua alma metade. Inês, ela é colocada então como rainha, a esposa do Rei eterno. Então, esse título também, lógico, é ligado à pessoa de Jesus Cristo e é ligado, nós vamos ver durante todo esse processo da quarta carta, via caminho místico esponsal que Clara irá então descrever em sua carta. Esse caminho da esponsalidade, ela impõe aos seguidores de Jesus, um novo estilo de vida, que é o caminho da cruz. Então, nas outras cartas, Clara já ensina, já vai dando uma orientação a Inês desse caminho, que ela tem que fazer, e nessa quarta carta ela então usa de diversos termos e diversos sentimentos e afetos para explicar essa sua contemplação mística. Clara também, nesses primeiros versículos da carta, relata um pouco, podemos dizer, da sua experiência com os escritos de São Francisco de Assis, porque ela também vai dizer que Inês é esposa, mãe e filha. As mesmas categorias que Francisco também escreve para as irmãs e também usa na carta aos fiéis. Ela, então, é mãe, esposa e filha porque cumpre fielmente a vida do Evangelho e também a forma de vida que as irmãs seguem. Então, dentro dessa experiência de minoridade, Clara, ela sempre vai se colocar, diante de todas as cartas, como serva indigna, como aquela que é servidora das irmãs. Aí nós podemos fazer um paralelo também com a regra de Santa Clara, quando ela própria escreve sobre aquela que está à frente do mosteiro, é aquela que serve as irmãs e aquela que então também se põe a serviço, dentro de todas as tarefas do dia a dia que o mosteiro tem. Jesus Cristo é apresentado então como esse cordeiro sem mancha, do qual a contemplação irá fazer com que as irmãs então possam se unir a Jesus Cristo. Na continuação, então, logo após uma breve apresentação, então, esses primeiros versículos são mais uma apresentação de Clara para Inês, nós vamos entrar então propriamente agora no conteúdo da carta. Clara usa, então, de uma grande expressão da afetividade, quando ela relata no versículo 4, se não te escrevi frequentemente como a tua e a minha alma desejam, igualmente e aspiram um pouco, não te admires, nem penses que o incêndio de caridade para contigo arda menos suavemente nas entranhas de tua mãe. Nós percebemos a beleza e como que as palavras de Clara carregam um sentimento muito forte. Transmite esse amor que Clara tem a Deus, refletida
nesta imagem, nessa amizade, melhor dizendo, com Inês, né? E aí também ela vai dizer, né, que falta, né, continuando a leitura da carta, falta porque ela não escreveu mais vezes, porque faltam mensageiros e os enormes perigos do caminho. Então também aqui nós já temos um pouco da estrutura da primeira ordem, né, da vida dos frades. Porque até então os frades, eles eram enviados em missões e fundavam conventos. Passado já desse tempo da quarta carta, a ordem já está organizada em províncias. Logo, né, os frades são então estão vivendo dentro de sua própria províncias, dentro de contextos territoriais. Então, por isso, a ida, né, de Assis até Praga, muitas vezes, seja por causa do caminho que é perigoso, mas também os mensageiros são os frades, e eles já estão organizados em províncias. Mas Clara, mesmo assim, né, ela vai dizer que escreve com bastante alegria e não acaba nas tribulações, né? Inês se tornou uma grande imitadora do Senhor, mesmo passando as diversas provações que Inês passa, como nós estudamos nas outras cartas, né? Seja muitas vezes conflitos com a igreja, muitas vezes esse não entendimento do caminho penitencial e de pobreza. Inês continuou perseverante e por isso ela é uma grande imitadora do Senhor, que foi fiel até a cruz. Depois também Clara, na carta, ela vai fazer uma comparação com a Inês romana, com a Inês de Praga, né? Então, a Santa Inês que recusou um pedido de casamento, né, do filho do prefeito de Roma para se unir a um esposo superior. Da mesma forma, Inês de Praga, ela rejeitou um casamento, né, com o imperador para também se unir a esse esposo superior, que é o Cristo. Então, na visão franciscana e também clariana, né, se destaca justamente dentro da realeza, né, porque uma que deixa de casar com o imperador, a outra com o filho do prefeito. Então, dentro dessa questão da realeza, e o Senhor Jesus Cristo, então, que é esse rei, essa realeza que vem via pobreza evangélica, né? Então, a pobreza evangélica que o Senhor ensina no Evangelho é a verdadeira riqueza que elas, então, assumiram em sua vida. Continuando a leitura, né, da carta, a partir do versículo 10 até o 14, nós percebemos Clara escreve de uma forma poética, né, ou um hino que diz o seguinte: cuja beleza admiram sem cessar todos os exércitos bem-aventurados do céu, cujo afeto afeta, cuja contemplação reanima, cuja benignidade preenche, cuja suavidade acumula, cuja memória brilha suave, cujo odor ressuscita os mortos, cuja visão gloriosa santifica todos os cidadãos de Jerusalém do alto, que, sendo o esplendor da glória eterna, é o candor da luz eterna e o espelho sem mancha. Nós percebemos, então, dentro desses versículos, um ambiente de alegria, de contentamento, pela participação na alegria celeste, né, que Inês e também Clara podem participar. E nós temos, então, né, as virtudes, né, desse cordeiro. Ele, que é a beleza, é o amor, a bondade, a benignidade. E também Clara, se nós percebemos os escritos, né, de maneira especial, dentro dessa poesia, ela também coloca os sentidos, né, dentro da sua espiritualidade, é muito importante. Por exemplo, o gosto, né, que é a doçura, a recordação, que ela usa a memória, também o cheiro, né, o odor, e também a vista, né, que é a visão.
Tudo isso ajuda, né? Clara está gradativamente mostrando para Inês esse método de contemplação, né? Que também é usada com todo o nosso corpo. Então, dessa maneira, né, é uma mística do seguimento, né, que não afasta da cruz e que tem como base o amor, que suaviza tudo aquilo que muitas vezes pode parecer que é uma tribulação na nossa vida. Então, a partir desse momento, Clara vai começar então a ensinar a Inês de Praga, né, como cada vez mais entrar dentro desta contemplação, dessa mística esponsal com o Cordeiro. Era para mostrar eu tomando água? Vou virar aqui a página. Então, Clara, ela, através da contemplação, ela usa então a metáfora do espelho. Essa temática do espelho está presente também nas outras cartas, muitas vezes de modo explícito ou implícito. E tem todo um sentido teológico, né? Então, o espelho permite a visão, né? Nos permite ver algo que está invisível. Por isso, então, esse espelho, né, que nós precisamos contemplar. Então, Clara chama a atenção para Inês. Olhar para o interior e exterior como um espelho, né, a fim da busca, no primeiro momento, desse autoconhecimento que é necessário, para não ficar invisível a si próprio, né? Então, ao contemplar esse espelho, né, você busca também, lógico, através da leitura e da meditação do Evangelho, você busca esse autoconhecimento para que você também se configure cada vez mais a esse Cordeiro. A experiência contemplativa, né, que justamente é a do Cordeiro imolado. Ele que santifica, ele que é o esplendor desta eterna glória. Então, um caminho para a contemplação desse espelho, né, Clara vai mostrar em 3 partes, que é o acontecimentos da vida de Jesus. Ela vai dizer, então, olhe no princípio ou no início, dependendo da tradução, da fonte. Também olhe o meio e o fim desse espelho, que é justamente dá uma ideia de movimento, né? Ou seja, é uma contemplação que também está dentro do caminho da itinerância, para descobrir, então, o rosto do Cristo pobre, né? Então, não basta simplesmente olhar uma parte, mas tem essas 3 partes da vida de Jesus, como nós iremos ver nos próximos versículos da carta, né? Vai ser justamente o início, a encarnação, a vida pública de Jesus e a cruz do nosso Senhor. Nesta primeira parte, então, Clara, ela vai dizer: escuta, digo, a pobreza, o princípio deste espelho, colocado no presépio e envolto em panos. Ó humildade admirável, ó pobreza estupenda, o Rei dos anjos, Senhor do céu e da terra, deitado num presépio. Ora, então, nessa primeira parte, destaca-se a pobreza e a humildade de Jesus. Então, a pobreza e a humildade é uma opção radical de Jesus. E por isso também Clara, dentro do movimento franciscano, ela percebe, que a pobreza e a humildade devem fazer parte do dia a dia, no princípio desse espelho. Porque Jesus também assim o fez. Então, é uma categoria extremamente importante para a espiritualidade e também para a mística clariana. Ao olhar para o começo de sua vida, nós percebemos o despojamento daquele que é rei e senhor. Então,
esse movimento quenótico de Jesus, né, que assume então a nossa humanidade. E é o que Clara diz, né, ele está deitado no presépio, é o mistério da encarnação. É a grande revelação divina, que é o contraste entre a grandeza e ao mesmo tempo pequenez de Deus. O rei repousa numa manjedoura. A pobreza do presépio mostra, né, também essa pobreza infinita de Deus. E é justamente essa pobreza que Clara e também Francisco, e os primeiros companheiros, e todo o movimento franciscano busca, né? Que no seu nascimento mostra, né, uma total reverência que nós também temos. Então essa é a primeira parte do princípio, então no início, no começo do espelho. Depois Clara fala da segunda parte, que diz: no meio do espelho, considera a humildade, ao menos a bem-aventurada pobreza, os inúmeros trabalhos e sofrimentos que suportou pela redenção do gênero humano. Então, no meio desse espelho, nós temos a vida pública de Jesus, seus trabalhos, sofrimentos, né? Quantas tensões que existem muitas vezes nesse caminho de Jesus, né? com os fariseus, os doutores da lei. Também quantas alegrias, né, do povo que acolhe Jesus, né, dessa alegria do Evangelho, né, onde Zaqueu acolhe Jesus em sua casa. Então nós percebemos a vida pública de Jesus. Essa vida pública de Jesus apresenta, né, muitas vezes o contrário daquilo que os judeus esperavam do Messias. Mas que pela contemplação nós já sabemos que é um caminho de humildade, de pobreza e de esvaziamento do Senhor. Por isso, para Clara olhar essa vida pública de Jesus, vendo os trabalhos, os sofrimentos, as dores, as alegrias de Jesus, ela entende isso porque ela já viu e percebeu no primeiro movimento desse espelho. Então, a pobreza e a humildade são luzes também que orientam o nosso caminho. Então, a pobreza e a humildade de Jesus não fica simplesmente no presépio, mas também se faz presente na vida dele, conduz. Jesus é o caminho e esse caminho é trilhado na pobreza e na humildade. A terceira parte, então, desse movimento que Clara ensina, aponta para a paixão e morte de Jesus. Ela diz: no fim, porém, no mesmo espelho, contempla a caridade inefável com que quis sofrer na árvore da cruz e nela morrer todo o gênero torpe de morte. Clara depois continua também falando, né, sobre essa questão da paixão e morte de cruz. Mas aqui nós queremos salientar, né, que Clara, então, no fim do espelho aponta para a paixão e morte de Jesus. Então, a humildade e a pobreza de Jesus, que começou lá no presépio, agora ela é transformada, né, essa humildade e essa pobreza, ela é transformada na caridade inefável do Cristo pobre e crucificado. Então, o mistério da paixão, ela está dentro da humanidade, ela toca nossa experiência, porque então nós temos um encontro com um Cristo total, com um Deus total. Para isso é necessário, Clara vai orientar, né, é necessário ter uma vida no Espírito. Né, esses 3 passos, né, do método da contemplação de Clara, que ela está ensinando Inês, aquilo que ela já vivia, né, é uma vida aberta ao Espírito. Então, ou seja, pela contemplação, você é capaz de penetrar no sofrimento, na agonia e na morte de Cristo. Então, isso é via contemplação. Ou seja, o amor se revela
através do nosso ser. Então, para Clara, a cruz não mostra uma aparência, um aparente triunfo do mal, né? Mas um olhar atento e contemplativo mostra que através do sofrimento, da pobreza e da humildade, que são aquilo que durante as 3 etapas também guiam o caminho de Jesus, nós chegaremos ao amor infinito de Deus. Então, pela contemplação, se nós vemos um rosto cheio de dor, pela contemplação nós vemos, né, o amor de Deus pela humanidade. E a contemplação, ela exige uma resposta, né? Esse caminho que Clara fez, né, e ensinou Inês, exige uma resposta, né? Então, essa resposta está ligada ao desejo da perfeição, né? Que se você deseja essa perfeição, esse estar unido, então você tem também como fonte o afeto e o amor ao Cristo pobre, humilde e crucificado. Então nós temos Clara também demonstra uma certa exigência de uma concentração, seja espiritual, seja também uma concentração psicológica, né? Do interior para uma abertura do conhecimento de Deus. Nós percebemos isso no versículo 27, quando ela diz: assim, pois, ó Rainha do Rei Celeste, inflame-se sempre com mais força no ardor da caridade. Então, quanto mais a caridade, né, expressa no amor a Cristo que está então pendente da cruz, quanto mais essa minha caridade, esse amor, eu estiver unido ao esposo, na linguagem de Clara, mais então eu estarei aberto para conhecer os mistérios de Deus. Após então o término, nós podemos dizer, essa contemplação que Clara fala para Inês, para perceber o início, o meio e o fim do espelho, que é o próprio Jesus Cristo, nós teremos então agora, Clara, já meio que encerrando a carta, ela usa então também termos da espiritualidade e da mística esponsal da época, através dos escritos do Cântico dos Cânticos. No centro da expressão da espiritualidade esponsal está esta atração da esposa pelo esposo. Então, a vida contemplativa, né, e também o caminho de contemplação, ela é feito através de linguagens, né, de linguagem da afetividade. Então, a mística, né, esse amor que aparece, né, abrasado pela caridade, né, que Clara ensinou no método que nós percebemos, né, nos versículos passados. Agora, então, ela vai usar algumas citações bíblicas do Cântico dos Cânticos para mostrar que Cristo, ele é o amado, né, e é ele quem nos atrai. Então, esta contemplação é uma contemplação unitiva, né? Você se une ao Cristo. É o desejo, né, da esposa com o esposo. Pois bem, logo no versículo 30 desta carta, Clara vai dizer: atrai-me, leva-me contigo, corremos atrás do odor de teus perfumes, esposo celeste. Então, na linguagem mística, né, o ardor, o enamoramento, né, a humildade da esposa, né, e de maneira especial ela cita os cânticos do cântico, o desejo, né, nós percebemos esse desejo da esposa de se unir ao esposo, porém é o esposo que atrai. Mas, mesmo assim, a esposa, né, ela procura o amado, né, procurando pelas ruas,
pelas praças, né, pela cidade, né, e quando encontra, então, vai para os campos, pomares, vinha para colher o amor do esposo. Clara, então, dentro dessa perspectiva e também dentro do, podemos dizer, né, desse caminho franciscano que ela também está fazendo, nós percebemos esse enamoramento para que a esposa, é preciso então, né, a esposa se enamorar pelo esposo para conhecer a dinâmica, né, perante aquele que a seduziu e sem resistência. Então, nós percebemos isso e também a linguagem que Clara usa, né, fala de perfume, né, também a esposa a continuar a corrida, aproximar-se sempre mais do esposo, a não desanimar do caminho e correr veloz. Né? E esse é um tema também que Clara já nas outras cartas usou, né? Desse caminho, né? De perseverar nesse caminho para então, para que possa o esposo estar próxima da esposa. Então, nesse primeiro momento, né, esse enamoramento, esta atração do esposo com a esposa, né, desse atrair-me. Depois, na segunda estrofe, Clara vai dizer, né, correrei e não desfalecerei, até que me introduzes na adega. Ora, correr sem desfalecer. Continuar, e Clara, com certeza, pode estar pensando, né, nesse continuar o caminho do privilégio da pobreza, que ela correu tanto e desejou tanto em sua vida, e que também Inês busca, né, esse privilégio da pobreza, essa atração pela pobreza, né, e aí nós temos sempre recordar aqueles 3 passos, né, que ela então fala da meditação do espelho, essa pobreza que está desde o início, então nós temos que correr atrás. Nós não podemos desfalecer desse caminho de pobreza. Então, quando você está nessa corrida, não há lugar para fadiga ou para um afrouxamento espiritual. Muitas vezes, dentro da nossa busca de santidade, nós podemos... Quantas vezes nós nos sentimos cansados espiritualmente, também humanamente? Clara está dizendo, né, que nesta corrida nós podemos ter paradas, mas não podemos nos desviar desta pobreza, desse privilégio da pobreza. A esposa expressa o seu desejo e a sua persistência de não estar afastada do caminho. Então, por isso, da mesma maneira, Inês e Clara, que são a esposa, elas não podem desistir, né, de perseverar nesse caminho de pobreza e de humildade. Com o desejo, né, de se assemelhar ao esposo, correr com fidelidade. Então, nós podemos até lembrar o próprio Senhor Jesus que nos diz, né, para prestarmos atenção, porque a porta é estreita, que o caminho é apertado, né? Então, ou seja, para a entrada no reino dos céus, há necessidade da perseverança, né? Mesmo diante das controvérsias do dia a dia. E também, né, nessa corrida, né, que Clara fala, também como não recordar o que São Paulo vai dizer, né, que ele correu, que agora ele tem o prêmio, a coroa, né, porque também foi perseverante. Clara, né, através dessa perseverança, ela depois vai dizer, né, para então ser introduzida na adega, em algumas traduções também no festim, né. E aqui dentro dessa mística esponsal, é o espaço da celebração nupcial. A esposa pede então o dom nupcial e pela contemplação acontece então esse encontro. A alma se abre totalmente para o esposo.
a presença do amado no mais íntimo da alma. Então a adega, né, esse lugar da festa dentro da mística esponsal, que Clara nos relata, é o lugar mais íntimo da alma. Então o esposo agora está na nossa intimidade. Agora a esposa pediu esse dom de ser, né, de estar unida, dom nupcial, é concedido e agora então o esposo está no mais íntimo da alma. E na terceira estrofe, Clara relata: até que a tua esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a direita me abrace com felicidade e me beijes com um ditoso beijo de tua boca. Ora, Clara, então, nessa última parte, usando o Cântico dos Cânticos, expressa a intimidade da esposa com o esposo. 3 movimentos, né, que demonstram uma afetividade e uma intimidade da esposa com o esposo. Primeiro, né, que ela fala que esteja a sua cabeça reclinada. É o processo, então, do enamoramento e docilidade esponsal, de caminho de abandono e também, né, da maternidade espiritual. Aqui, então, existe essa dinâmica da maternidade. O segundo, o que Clara fala, né, sobre a questão do abraço, né? Então, Clara vai dizer que ela abraça, né, em outras partes de seus escritos, ela abraça a pobreza. Então, abraçar também esse Cristo, abraçar essa partilha esponsal, captando através da alma em graça, a doçura que brota do peito do amado. Né? Então, aqui nós percebemos o grau de intimidade da esposa com o esposo é tão grande que então existe essa doçura, né, que brota a partir então do seu peito. E por fim, né, Clara fala do beijo. E o beijo então dá esse tom final, né, a melodia poética que Clara usa no seu texto. Esse beijo está demonstrando todo um amor inebriante e profundo da experiência de união com Deus. Assim também como relata nos Cânticos dos Cânticos, né, esta união da esposa do esposo, agora também. Esta união, essa intimidade chegou ao grau máximo. E isso é possível, né, porque Clara assim viveu dessa maneira e ela também ensina esta mística contemplativa, né, através da contemplação e da visão, né, do espelho, né, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, então, Clara e também Inês é convidada a chegar nesse grau íntimo de profundidade com o esposo, com o amado. Clara, então, termina, né, esse seu ensinamento místico esponsal, e aí nós já entramos, podemos dizer assim, no final da carta. Mas é interessante, porque nós podemos, muitas vezes, na nossa espiritualidade do dia a dia, nós podemos ser tentados. Aqui, a vida no Evangelho, né, e ainda mais a vida mergulhada na contemplação, tem que nos afastar de tudo. Nós temos que esquecer tudo, né, para ter esta união, para termos essa intimidade com Deus, com o amado, com o esposo. Clara, porém, vai dizer no versículo 34, melhor, no versículo 33, chegada a tal contemplação, recorda-te de tua pobre mãe. Então, ou seja, essa mística esponsal, ela nos remete às relações fraternas. Nós estamos, lógico, dentro de um campo franciscano, né, que todo cheio da nossa espiritualidade. Então, a mística que Clara ensina para Inês, né, de contemplação, de interioridade, de conhecimento da própria pessoa, se confrontando com o Evangelho, com o início, com o meio e o fim, nos abre para que as nossas relações sejam melhores.
As relações fraternas são melhores a partir da medida em que eu me deixo também me transformar e mergulhar, né, na vida e na contemplação da vida do esposo. Percebam que é uma ótica que Clara coloca, por isso ela diz, né, recorda-te de tua pobre mãe, né, ou seja, é própria Clara. Então, o seguimento de Cristo deve guiar-nos pelo exemplo, né? Então, Clara vai dizer, né, cala-se em teu amor à língua da carne, diga e fale a língua do Espírito. Pois, ó filha bendita, a língua da carne não poderá nunca exprimir mais plenamente o amor que tenho por ti, uma vez que diz pela metade o que escrevi. Né? Então, nós percebemos, né, essa mística une as pessoas, né, e mostrando que o amor, né, esse amor ele é expansivo. Não tem como eu fazer esse método contemplativo e continuar fechado em mim mesmo. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu bebo do amor de Deus, do amor do esposo, mais então esse amor ele é capaz de se expandir, né? E também eu transmito esse amor para outras pessoas. Depois, também existem os sentimentos, né, que são expressos através da linguagem de sentidos, né? Mostra então, né, toda essa natureza de Clara, dessa amizade, né, que ela tem com Inês, onde o amor de Deus se cumpre no amor ao próximo. Então, aqui no final da carta, Clara está tirando as consequências dessa contemplação. O amor de Deus, o amor desse esposo, também é manifestado de maneira especial também no amor ao próximo. E aí, essa amizade, né, que Clara e Inês têm, que vislumbra o modo, né, como esse amor divino também toca a realidade humana, né, e como ele se manifesta nas nossas relações, né, com Clara e Inês. E também nós podemos, né, pensar as nossas amizades, né, que muitas vezes nascem da fé, amizades muitas vezes que brotam de retiros, de encontros de jovens, de, né, participações na igreja. Às vezes são amizades onde nós muitas vezes não estamos ali todo dia, mas que nos une, né? E é isso que Clara está mostrando. Esse amor divino toca a nossa realidade. E por fim, essas relações fraternas acontecem como? Clara vai dizer através das cartas, né? Que então há essa troca de carta, que é um momento também de irmandade, né? De sororidade, e também através das orações, né? Clara nunca chegou a conhecer Inês, mas através da oração nós percebemos, né, nessa última carta de Clara como que esta intimidade se tornou tão profunda, tão enraizada em Deus. Por fim, Clara cita então o nome dos freis que irão levar, né, a carta, e assim ela termina, né, sua carta desejando a Deus, a ti caríssima e a tuas filhas, até o trono de glória do grande rei, e rezem por nós. Clara também, dentro dessa relação fraterna, em todas as cartas, ela relembra, né? Reze por mim e pelas minhas irmãs. Um abraço, né, da minha pessoa e também das irmãs. As irmãs também te cumprimentam também as irmãs desse mosteiro, mostrando essa união, né? Esse mesmo espírito franciscano, nessa fraternidade que une a vida das irmãs e também dos irmãos. Como conclusão, rezemos. Salve Santa Clara, mulher admirável, religiosa modelar, mãe venerável, plantinha do nosso Pai Francisco, clara de nome, preclara pelas virtudes. Ensina-nos um discipulado da altíssima pobreza. Paz e bem. Acabou.